Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa série no livro de Êxodo, capítulo 20, onde estamos estudando sobre os 10 mandamentos. Hoje nós vamos estudar sobre o 7º mandamento, no verso 14 do capítulo 20, mas vamos fazer a leitura desde o verso 1, para que a gente consiga estar sempre entendendo o contexto da passagem. Lembrando sempre que nós não estudamos um mandamento isolado e separado dos outros. Eles foram dados em uma unidade para o povo de Israel, assim como também para nós, a igreja. Então, eles estão conectados. Eles têm uma relação última e um propósito, um está ligado ao outro. É importante entendermos isso. Cada mandamento tem a sua aplicação, mas ela é, antes de tudo, está em unidade com as demais lições de cada mandamento que o Senhor tem dado a nós. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem no capítulo 20, desde o verso 1, que vai dizer assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Até aqui a leitura. Senhor Deus e Pai, esse é um dia, Deus, onde separamos e nos reunimos para louvor, glória do nome do Senhor, como também meditar na Tua Palavra. Depois de termos cantado, termos lido Tua Palavra e trazido as ofertas e a 10ª parte de toda a nossa renda como adoração ao Senhor, agora, ó Deus, rogamos que o Senhor fale aos nossos corações mediante a exposição das Sagradas Escrituras. Ensine-nos, ó Deus, traga a edificação necessária para nossas vidas, mesmo que para isso que o Senhor precise nos exortar, expor as nossas iniquidades e os nossos pecados, pois sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e nós cremos nela e vivemos por meio dela. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, ó Pai. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, para o bem do Teu povo, para a proclamação do Teu Evangelho e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Bom, irmãos, chegamos em mais um mandamento dado por Deus ao seu povo. Como eu disse, cada mandamento, eles estão interligados. É uma mensagem dada por Deus, que estão uma se complementando a outra. Este, assim como os demais, eles são importantes para a nossa relação com Deus, aquilo que nós conhecemos como adoração vertical, como também auxilia
no nosso relacionamento com o próximo, o envolvimento horizontal. E esses relacionamentos com Deus e com o próximo, eles são moldados, prescritos e regulamentados por Deus. Daí a razão do povo sair do Egito e antes de entrar na terra prometida, onde vai encontrar outros povos, o Senhor para com eles no meio do caminho e lhes dá essas instruções. Este mandamento nos lembra como devemos manter puro e sem mácula a aliança feita por meio de um matrimônio, casamento. O autor aos Hebreus, do capítulo 13, verso 4, ele diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Um comentarista vai dizer que, assim como o mandamento contra o assassinato nos pediu para sermos protetores da vida, a ordem contra o adultério pede que sejamos pessoas que honram o casamento, a aliança que é feita em matrimônio. Philip Ryker, também comentando, ele traz uma questão muito importante sobre o que significa cometer um adultério. E a resposta mais simples é que adultério é infidelidade conjugal. Em outras palavras, uma quebra da aliança. São as relações sexuais que rompem os laços de uma aliança feita em matrimônio. Assim, o propósito primário desse mandamento é proteger o casamento, segundo Philip Ryker. Mas quando nós pensamos, irmãos, no casamento em si, em outra oportunidade eu já tive esse assunto tratado com os irmãos, o que vem à nossa mente é aliança. A primeira virtude a ser preservada e a ser defendida a todo custo nessa relação conjugal é a aliança, é o compromisso que foi feito. E ele vai, a defesa desse compromisso vai às últimas circunstâncias, até que a morte nos separe. E é dessa perspectiva que eu quero tratar com os irmãos este 7º mandamento. Porque, em resumo, o que eu quero ver com os irmãos aqui é essa ordenança que o Senhor dá ao seu povo para honrarmos e sermos fiéis à aliança. É isso que o Senhor está ensinando. Uma leitura desse mandamento, o 7º, em conexão com os demais, nós vamos nos lembrar da honra e da fidelidade que o Senhor está exigindo do seu povo. Se os 4 primeiros mandamentos nós somos ensinados a honrar a Deus, e o 5º a honrar as autoridades humanas, o 6º a honrar a vida, no 7º nós somos ensinados a honrar a aliança. Eu não quero, não nesse primeiro momento, falar com os irmãos apenas da aliança feita no casamento. Eu quero tratar desse mandamento com 3 áreas com os irmãos. Primeiro, para a gente entender o sentido do que é essa ordenança contrária, ou essa orientação de Deus para que não se cometa adultério. Que tipo de adultério? Primeiro eu quero ver com os irmãos o adultério que nós cometemos contra Deus. Segundo, nós vamos ver o adultério que nós cometemos contra nós mesmos, pessoal. E terceiro, o adultério contra o próximo, que aí envolve o casamento. Deixa eu falar primeiro com os irmãos essa primeira parte desse adultério contra Deus, que o Senhor está prevenindo o povo para que não cometa. Lembra, irmãos, no verso 1 e no verso 2, aquilo que é conhecido pelos teólogos westminsters como o prefácio dos mandamentos, o Senhor está entrando em aliança com o seu povo. O evangelho bíblico, o próprio Deus está proclamando. Evangelho este que Ele proveu, que Ele está promovendo as circunstâncias, os meios para a chegada do Messias. Mas já aqui
ele já está apresentando de que maneira esse povo está sendo resgatado. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor está lembrando o povo de como eles foram libertos. E ele entra em uma aliança com o povo. Cada mandamento, seja ele negativo ou positivo, cada preceito do Senhor vai fazer com que o povo, ao observar, eles estejam cumprindo o seu papel na aliança do Senhor. Uma razão importante pelo qual Deus proíbe o adultério aqui é que existe essa conexão íntima entre a nossa sexualidade e a nossa espiritualidade. E a razão da nossa fidelidade e santidade no casamento deve ser, antes de tudo, o próprio Deus, que é santo e requer de seu povo santidade e fidelidade ao pacto. Em outras palavras, todas as vezes que você se lembrar do porquê você precisa preservar o leito do seu lar, do seu casamento, puro, santo e sem mácula, a principal razão é porque Deus é santo e Ele exige santidade do seu povo. Abra comigo Levítico capítulo 20, verso 6 e o verso 8. Levítico capítulo 18 e capítulo 20 é uma prescrição que Deus está dando ao povo de como eles deveriam se manter puros e santos. E essas prescrições estão quase todas envolvem essa relação sexual, essa intimidade. Capítulo 20 de Levítico, verso 6 e verso 8 diz assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Veja, irmãos, a preocupação de Deus, ela não está em primeiro momento a sua relação conjugal, o seu relacionamento com o próximo. Primeiro, Deus está preocupado na sua relação com Ele. Essa primeira prescrição de do não adulterarás está ligada, em primeiro momento, à relação de Deus com o seu povo. E como era que os outros povos, os pagãos, que tinham outros deuses, prestavam culto, ofereciam sacrifícios? Muitos desses contextos envolviam a promiscuidade, a adoração mediante orgias sexuais, para agradar a Deus B. E para Deus, que está dizendo ao povo como eles devem viver na terra que Ele lhes deu, esse Deus que tirou esse povo do Egito, esse Deus que está entrando em aliança, que os libertou e quer ser o Deus desse povo, e esse povo ser o seu povo, Ele está dizendo para eles: não contraiam um adultério espiritual, igual as outras nações têm feito. Não sejam infiéis na adoração, não tenham outros deuses e nem tenham relações e envolvimentos íntimos e apego a esses outros deuses, nem no seu culto, nem na prestação dos seus serviços, muito menos consultando outras fontes que não sejam o único, exclusivo Deus. Por isso ele diz: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Não tem parte comigo, não tem relação na vida que Deus está oferecendo a eles. Veja, meus irmãos, fica claro para nós, ao ler as Escrituras, principalmente Paulo é quem vai abordar isso de maneira mais direta e clara, a relação de Deus com o povo
ela é exemplificada da relação de Cristo com a igreja. E a relação de Cristo com a igreja, de maneira prática, ela é exemplificada da relação do marido com a sua esposa. Em Efésios capítulo 5, verso 22 a 27, Paulo diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, veja a linguagem, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Veja o verso 32: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Essa relação de submissão, de entrega sacrificial entre o marido e a esposa e o marido, ela é uma referência ou um apontamento para essa relação da igreja com Cristo, que diz como deve ser a relação do povo de Deus para com o seu Senhor. E quando esses compromissos e quando estas vontades de Deus elas são quebradas, então houve a infidelidade do povo de Deus. Qualquer adoração a outros deuses, ou qualquer falta de compromisso com o reino, qualquer falta de envolvimento, entrega e amor à vontade de Deus, à sua palavra, à igreja do Senhor, é uma quebra deste mandamento que nós estamos estudando, de Êxodo 20, verso 14. Qualquer adoração a outros deuses seria um sinal de traição ao pacto com Deus. E olha, meus irmãos, o povo traiu o Senhor inúmeras vezes, adorando e servindo a outros deuses, dando filhos e filhas em casamento a povos que adoravam e serviam a outros deuses. O Senhor, meus irmãos, é um Deus que leva muito a sério a aliança feita com o povo, ao ponto de dizer que o quebrar essa aliança é atrair para si as maldições, morte espiritual. É quebrar este mandamento e cometer um verdadeiro adultério espiritual. Ter imagens e adorar outros deuses seria um sinal da quebra da aliança com Yahvé. Todas as vezes que nós, o povo de Deus, que deveríamos estar depositando a nossa fé e confiança no Senhor, e não fazemos isso, estamos quebrando essa aliança com o Senhor. Todas as vezes que deixamos de nos dedicar a Ele, nos consagrar ao Senhor, no dia reservado, estamos reunidos como estamos aqui, para prestar culto e adoração, e preferimos estar em outros lugares, fazendo outras coisas, e não prestar um culto ao Senhor, estamos quebrando a aliança com esse Deus. Estamos cometendo um verdadeiro adultério espiritual, quando deveríamos estar cultuando a este único e exclusivo Deus, mas estamos dividindo a nossa adoração com outros. Todas as vezes que o nosso coração está preenchido com as mazelas deste mundo, os nossos pecados, com as nossas ambições, com os vícios, com aquilo que o mundo está oferecendo, e nós estamos comprando e armazenando e ocupando a nossa mente, ocupando o nosso coração, a nossa vida está envolvida mais nas coisas do mundo, nas coisas perversas, naquilo que vai perecer, e não no reino de Deus e na sua justiça. Quando fazemos isso, estamos quebrando a aliança com o Senhor. Quando a sua prioridade não é o reino,
não é a vida com Deus, não é a sua santificação ao Senhor, mas é alimentar os seus desejos, é viver conforme o que o mundo está ensinando, é caminhar segundo os conselhos dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. Isso é um indício de que você está traindo o seu Deus. Mas também há uma segunda maneira de nós quebrarmos esse mandamento. A mais séria e mais grave é quando quebramos essa relação com Deus. E é natural que a próxima relação a ser quebrada vai ser conosco mesmo. O adultério contra nós mesmos, que segundo as Escrituras, aquele que foi regenerado por Cristo é templo, é habitação de Deus, deve ser guardado e preservado para o Senhor. Veja, os teólogos do Westminster, na pergunta 71 do Breve Catecismo, descrevem qual a exigência do sétimo mandamento aqui, meus irmãos. E eles dizem que o sétimo mandamento exige a conservação da nossa castidade e da do próximo no coração, nas palavras e nos costumes. Em outras palavras, é desejo de Deus a minha e a sua santificação. E esse mandamento nos lembra que devemos nos santificar das impurezas, das iniquidades, dos pecados que envolvem os pensamentos, as palavras, os corações, o que está no nosso coração e a nossa prática de vida. Veja, com o sexto mandamento nós somos chamados a honrar a vida. Não matarás, o Senhor nos ordena. E também fazemos isso quando nos santificamos, pois o pecado causa morte espiritual e física. Quando você não se santifica para Deus, você está cometendo um suicídio espiritual. Quando você não se consagra ao Senhor, quando você não medita, a Bíblia não é o seu mal, não é o seu manual, não é aquilo que vai guiar a sua vida, como nós temos meditado, como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela não é o seu alimento de dia e de noite. Você está traindo o Senhor, e fazendo isso, você está trazendo um mal para si mesmo. E ao trazer mal para si mesmo, você está trazendo prejuízo para a sua vida. E o principal deles é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando transgredimos a lei do Senhor, que ao cumprir, ao obedecer e ao fazer a vontade de Deus, isso nos edifica, isso nos santifica, isso nos purifica. Quando não fazemos isso, então estamos morrendo, quebrando o sexto mandamento. E com o sétimo mandamento somos chamados a preservar a vida em santidade, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa vida em santificação é para a glória de Deus e para o meu e o seu progresso da fé cristã. Se você não tem tido esse cuidado, você não tem colocado um freio nos desejos da carne, você não tem mortificado esses desejos, você não tem buscado viver de modo digno e aceitável do Senhor, se você não tem se arrependido dos seus pecados e prontamente se humilhado na presença do Senhor, buscando nele a restauração e o perdão dos seus pecados, você está trazendo prejuízos para a sua vida e quebrando o sexto mandamento. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 6, no verso 12 e o verso 13. Ele vai escrever dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, meus irmãos, e não de iniquidade. Nós somos chamados a nos santificar e nos consagrar ao Senhor, a fazer uso do seu corpo para a glória de Deus. De que maneira fazemos isso, meus irmãos? Fazemos isso nos santificando por completo, seja em palavras, ações ou pensamentos. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É desta forma que nós guardamos esse mandamento de maneira correta. Aí eu pergunto: o que tem ocupado o seu pensamento? O que os seus olhos têm contemplado? O que os seus lábios têm proferido? Quais são as palavras? O que suas mãos têm praticado? O que o seu corpo tem alimentado? O que temos hoje, irmãos, é uma mente vazia das virtudes de Deus e cheias das iniquidades, dos desejos da carne. O que temos hoje é um corpo que não está consagrado ao Senhor, mas está entregue às paixões carnais. O que temos hoje são lábios impuros, que não proferem a palavra de Deus, nem decorado e nem na leitura, mas são apressados a difamar, são apressados a falar mal, são apressados a maldizer. O que temos hoje são homens e mulheres cada vez mais afundando no pecado, quando deveriam estar cuidando da sua vida em consagração, se dedicando ao Senhor. De que maneira fazemos isso, irmãos? Fazemos isso quando não deixamos aflorar os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, o verso 16 ao 21, o apóstolo Paulo ainda vai dizer: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, irmãos, se estas obras da carne estão sendo alimentadas na sua vida, com impureza, a maioria dessas atitudes são praticadas, elas estão envolvidas com relações sexual. Se estas são as coisas que você tem praticado, você tem quebrado o mandamento do Senhor. Você tem falhado e tem sido um adúltero diante de Deus, ou uma adúltera diante do Senhor. Como nós podemos resistir a isso? Tiago escreve, no capítulo 4, verso 7 ao 10: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Qual a receita que Tiago está dando aqui para a gente então viver uma vida consagrada e purificada contra todas essas mazelas e desejos da carne? É nos achegar a Deus. É o primeiro ponto que nós tratamos quando nós quebramos o mandamento do Senhor, adorando outros deuses ou nos ocupando com outras coisas que não sejam o reino de Deus em primeiro lugar. A receita então para vivermos de modo aceitável do Senhor é nos achegando a Ele, vivendo para Ele, chorando e lamentando os nossos pecados de pensamentos profanos, perversos, impuros, promíscuos, pecados do coração, ambições egoístas, pecados do corpo. Nós combatemos isso, nos aproximando daquele que é santo. E não fazemos isso de nariz em pé, exigindo de Deus. Tiago diz: chore, lamente, se aflija diante do Senhor, converta o seu pranto, o seu riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Se humilhe na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 13, o Senhor mesmo nos ensina na oração, Senhor Jesus: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Recorra ao Senhor. Você está lutando contra o pecado da fornicação, do adultério, da masturbação, da pornografia, da lascívia, da cobiça, daquilo que não é seu, ao desejar a mulher do próximo, ao alimentar fantasias sexuais na sua mente e no seu coração, e o resultado é você buscar o prazer seu, egoísta, só você. Se é isso que você tem alimentado, então você está quebrando o mandamento do Senhor, você está sendo um adúltero diante de Deus. Recorra a Ele, se humilhe diante do Senhor, confesse o seu pecado, abandone o mais rápido possível, lamente, chore, se humilhe, diga: Senhor, não me deixe cair nessas tentações, Deus, são fortes, tem a sua força, por vezes eu tenho caído, eu tenho tropeçado, mas Deus, me ajude. E o Senhor irá restaurar a sua vida. Paulo diz a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Até mesmo as nossas relações com outras pessoas, elas devem ser também igualmente puras, devem ser igualmente santas. Todas as vezes que não nos santificamos, estamos traindo esse compromisso que o Pai fez, que o Filho cumpriu e o Espírito Santo tem aplicado à sua igreja, ao seu povo. Veja, irmãos, o Pai nos chama e providencia os meios para a nossa santificação. O sangue de Cristo foi derramado, o Filho nos purifica com o seu sangue redentor de toda iniquidade, de todo pecado. O Espírito é aquele que aplica a obra do Filho mediante a soberana vontade de Deus, nos fazendo lembrar da lei do Senhor, nos levando a meditar nela de dia e de noite. É Ele quem nos alerta contra os perigos de cairmos nas tentações. A Trindade está envolvida para que você seja santo, para que você se purifique diante de Deus, mas é você que tem que se santificar.
É você que tem que buscar essa vida santa no Senhor. No final você não vai poder culpar nem mesmo o diabo, porque foram os desejos do seu coração que você decidiu alimentar. Foi essa mente profana que você preferiu manter e cultivar, e não aquilo que é bom, que é reto, que é aceitável, que é justo, que é amável e que é respeitável, que vem do Senhor. A nossa santificação é o indicativo de que amamos a Deus e obedecemos a sua palavra. Mas existe uma terceira forma de nós também quebrarmos esse mandamento, meus irmãos, que é o adultério contra o próximo, e aqui envolve o casamento. Jesus Cristo, ele fez uma aplicação direta desse texto aos fariseus em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, do verso 27 ao verso 30, quando ele foi falar do adultério a eles. Verso 27, capítulo 5 de Mateus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Veja, irmãos, a aplicação mais natural e que nós conhecemos desse mandamento, o sétimo mandamento, se dá no leito ou no ambiente matrimonial, relacionado ao casamento. Com este mandamento, o Senhor está exigindo não apenas a fidelidade, mas também o respeito ao próximo. Se a nossa relação com Deus está sendo, nós estamos sendo exortados a manter também de maneira santa e pura. Se a minha consagração e a minha purificação também está sendo exigida desse mandamento, então o próximo passo é reproduzir isso nas minhas relações conjugais, no que diz respeito ao meu próximo. Philip Ryken, ele vai dizer que a Bíblia, ela celebra o ato sexual do amor exclusivamente dentro do casamento como uma dádiva de Deus. Em outras palavras, o sexo, a relação sexual é para o casamento, e dentro do casamento ele é uma bênção a ser desfrutada. Fora é uma maldição, traz consequências danosas. Como nós lemos no autor aos Hebreus capítulo 13, verso 4, o sexo ele é puro, é bom, é deleitoso, é santo e é digno de honra entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Portanto, é para essa relação conjugal que Deus serviu ao casal também com a fidelidade à aliança, para que aproveitem das virtudes que essa aliança traz ao casal. E dentro do casamento, se há uma mente pervertida, uma mente engajada nos prazeres carnais, se há um coração dúbio que está dividido entre a esposa, o marido e um outro personagem, isso significa que essa fidelidade e respeito ao próximo foi quebrada, mesmo que você não tenha cometido o ato em si. É isso que Jesus está ensinando. O olhar que está relacionado à cobiça, ao desejo, assim como também do outro lado, aquele ou aquela que provoca. Ambos estão cometendo o adultério diante de Deus, contra si mesmo e contra o próximo.
Por isso que Jesus aplica esse mandamento não apenas ao ato em si, mas também aos desejos e às cobiças que estão correlacionadas. Com isso nós podemos ver a relação dos demais mandamentos com o sétimo. Nós já podemos entender aqui como eles estão correlacionados. Veja, se pensamos numa mulher ou marido do próximo com desejos maliciosos, estamos cobiçando o que não é nosso. Portanto, estamos quebrando o 10º mandamento, que nos ensina a não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, e assim por diante. Se desejamos o marido ou a mulher do próximo, ao ponto de criarmos fantasias sexuais e buscarmos a autossatisfação por meio da masturbação, estamos não apenas quebrando o 7º mandamento, mas também o 8º mandamento, uma vez que o prazer sexual é um direito devido ao cônjuge. O que diz o 8º mandamento? Não furtarás. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 7, verso 3, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O que é devido aqui que ele está mostrando? Prazer que se recebe pelo ato sexual. Mas você está dando prazer para outra pessoa, seja aquela criada na fantasia, ou seja no ato em si. Seu marido não está recebendo esse prazer, a sua esposa não está recebendo esse prazer. Você está furtando isso dele, quebrando o 8º mandamento do Senhor. A grande crise dos casamentos, meus irmãos, se dá por conta dessas fantasias, por conta desses relacionamentos quebrados já dentro do leito matrimonial, onde não há uma intimidade, onde não há uma relação, casamentos onde o sexo não acontece, ou quando acontece, não acontece de maneira correta e devida, pagando cada um o que é devido ao outro. Traições na internet, traições no trabalho, traições no olhar, traições nos desejos, alianças sendo quebradas. E mesmo para aqueles que ainda não estão casados, jovens flertando sexualmente com outros jovens solteiros, não é sua mulher, não é seu marido. Diferente do casal, que o sexo fora do casamento é adultério, para os solteiros é a fornicação, que também é atrair para si a quebra do 7º mandamento. Estas práticas relacionadas ao prazer sexual são proibidas porque impedem que o próximo cônjuge desfrute do prazer do leito matrimonial. E o Senhor está chamando o seu povo para que não peque, para que não traia, para que guarde a aliança, para que se guarde, se preserve para a pessoa certa, e a pessoa certa é aquela com quem você casou. Casamento este que deve perdurar até que a morte o separe, e deve ser preservado para a glória do Senhor. Quais são os pecados, irmãos, para a gente concluir aqui, que estão sendo proibidos, e quais são as exigências que estão sendo colocadas aqui para nós? Com relação aos solteiros, o pecado da fornicação. Deuteronômio capítulo 22, o verso 28 e 29, o Senhor diz, por meio de Moisés: se um homem achar moça virgem que não está desposada, e a pegar e se deitar com ela, e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 siclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Philip Ryken diz que a fornicação aqui
é a relação sexual num relacionamento fora do compromisso pactual de aliança. Refere-se mais especificamente ao sexo pré-conjugal, que é uma violação do sétimo mandamento. Também está sendo exigido ou proibido aqui. Isso diz respeito aos solteiros. E nós já vimos que isso acontece não só no ato em si, nos pensamentos, nos desejos. O pecado do adultério, que nesse caso é o sexo fora do casamento, em Deuteronômio 22 também diz: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Nesse contexto, a punição aqui era a morte. E nós sabemos que isso se dá porque houve antes dessa morte física, a morte espiritual. A morte relacional, já não há mais essa relação. Um outro pecado que está sendo também proibido aqui no sétimo mandamento é o pecado de bestialismo. Que é isso? É o sexo com animais. É chamado assim porque literalmente rebaixa o homem à categoria das bestas. Deuteronômio 22, Êxodo 22, verso 19: quem tiver coito com animal será morto. E é importante que se diga isso porque nós temos hoje já grupos levantando defesa e querendo regulamentar isso, para que seja permitido, que seja amparado por lei. Nós temos também o pecado da homossexualidade. Levítico 18, verso 22, o Senhor diz: com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Talvez esse seja o mais baixo de pecado e de iniquidade de uma mente que está entregue às trevas. Quando o homem muda a maneira natural de que Deus criou para se relacionar. Desta forma, irmãos, também há algumas exigências aqui. Primeiro, com esse mandamento o Senhor está me chamando e te chamando à fidelidade a Deus na adoração e no serviço. O Senhor está chamando você para que sirva a Ele de todo o seu coração. Respeite e honre a aliança que o Senhor fez. Por meio de Cristo Jesus, nós somos chamados a viver de modo digno e aceitável do Senhor, porque Ele pagou o mais alto preço. Quando eu e você estávamos lá no lamaçal do pecado, das iniquidades, da promiscuidade, da fornicação, da prostituição, o Senhor nos tirou desse contexto e trouxe para a sua maravilhosa luz, e exige de nós que venhamos viver de maneira digna, fiel, com devoção, com adoração, com consagração, nos alimentando dele, como Tiago diz, nos achegando a ele, e ele se achegará a vós outros. É desta forma, irmãos, que nós podemos praticar e guardar esse mandamento da maneira que o Senhor está exigindo. A segunda maneira é nos santificando e nos consagrando a Ele, a esse Senhor, a esse Deus, para o meu e o seu bem. Nós somos chamados à santificação, e esse é um meio de graça que o Senhor, mediante a sua ordem de salvação pelo qual nós estamos vivendo, Ele já nos elegeu, Ele já nos justificou, Ele já nos chamou, Ele já nos regenerou, Ele já nos adotou como filhos, Ele já nos converteu. Agora Ele nos chama a nos santificar, a nos consagrar, a buscar uma vida pura, para que o nosso louvor e o nosso testemunho seja aceitável a Ele, que você seja luz neste mundo, sal dessa terra. Se consagre, se guarde, jovem,
Se guarde para o Senhor enquanto está solteiro. Ao se casar, se dedique e continue se dedicando ao Senhor. Mas agora você está entregue ao seu marido ou à sua esposa. Desfrute do leito, do matrimônio, de maneira igualmente santa, pura. Confesse os seus pecados, abandone, se volte para Deus, se humilhe e fuja do mal, do pecado. Terceiro, esse mandamento nos chama então a honrar, a honra e o respeito ao próximo dentro do contexto conjugal. Respeite sua esposa, respeite seu marido, ame-o, conserve a sua relação de maneira que agrade ao Senhor, que edifique e traz bênção para o casal. Respeite a mulher do próximo, respeite o marido do próximo, cuide do seu lar, olhe para a sua esposa, tenha desejos no lugar certo, para a pessoa certa, a sua esposa, o seu marido. Ensine seus filhos a respeitar o próximo, também nesse aspecto. Viva na comunidade cristã respeitando uns aos outros. Irmãs, respeite o marido dos outros, se vista de maneira adequada. Homens, respeite a esposa dos outros, guarde os seus olhos, purifique as suas mãos. Igreja, viva para a glória de Deus. Saiba que você, como crente no Senhor Jesus Cristo, unido ao corpo, nós somos membros uns dos outros. No casamento o Senhor nos fez uma só carne, com a esposa, com o marido. Na igreja nós somos um no Senhor. Honre, respeito ao próximo, dentro do contexto conjugal, para a glória de Deus. Se você tem lutado para cumprir esse mandamento, continue buscando no Senhor. Faça como Tiago nos ensinou, se arrependa, se volte para Deus, clame pelo socorro do Senhor, peça ajuda dos mais experientes, chame os presbíteros da igreja, busque bons conselhos, se apegue à palavra, ocupe a sua mente com aquilo que é honesto, que é justo, que é certo, que é aceitável diante do Senhor. E seja corajoso e corajosa para dizer não para as impurezas, para que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar o seu povo, estejamos nós lá e Ele nos reconheça no meio da multidão. Ele veja você, Ele veja o seu povo ali, entre os ímpios, entre aqueles que não amaram a Deus de todo o seu coração e não se guardaram e não se santificaram. Eles possam te identificar no meio destes e dizer: vinde bendito de meu Pai. Eu convido você a ficar em pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, como nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui nesse dia, apesar de todas as circunstâncias, calor e tudo mais. Agora vemos o quão necessário, quão importante era estarmos aqui presentes nesse dia. Porque pela Tua graça e misericórdia o Senhor nos chama mais uma vez à santificação. O Senhor não desistiu de nós, o Senhor não desistiu do seu povo. Nós Te buscamos, ó Deus, e mediante aquilo que ouvimos, nós reafirmamos o nosso compromisso, Deus, de viver de maneira aceitável do Senhor.
Reafirmamos nosso compromisso de nos santificar e nos purificar. Reafirmamos nosso compromisso feito nos votos matrimoniais, para amar e respeitar, para estar, ó Deus, nos momentos difíceis, como também nos dias de alegria, para preservar, ó Deus, o leito, a nossa relação, sem nenhum embaraço, Senhor, sem nenhum pecado, ó Deus. Isso não significa, ó Deus, que eles não vão existir, nós sabemos disso, mas também sabemos que o Senhor está conosco e tem nos ajudado, mediante o Teu Santo Espírito, a resistirmos nos dias difíceis, a viver de maneira santa ao Senhor e não desistir, ó Pai, de fugir quando as tentações vierem. Ajude, ó Deus, o Teu povo, os jovens, os adolescentes, os casados, os solteiros, a Tua igreja, ó Pai, aquele que nos visita aqui nessa noite. Converta, ó Deus, os nossos corações e pensamentos, para que vivamos essa aliança de maneira fiel, respeitosa. Vamos honrar o Senhor de todo o nosso coração e amá-lo por tudo que temos e somos. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso desejo. E pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Agora, Deus, abençoa o Teu povo. Nos despede, ó Deus, para os nossos lares em paz. Guarda-nos, ó Deus, e nos livre de todo mal. Se amanhã o Senhor nos permitir contemplar o dia, que as primeiras palavras dos nossos lábios sejam de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Sejamos, ó Deus, prontos, ó Deus, a ouvir e a praticar a Tua vontade, para que sejamos testemunhos do Senhor no contexto onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e clamor a Ti. Amém.